Oi, gente! Então, no vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Como eu falei no outro vídeo dos 51 fatos sobre mim, eu tinha falado que... Pode ficar normal. Eu tinha falado que... perguntado, né, se vocês queriam que eu trouxesse minha mãe pra vocês saberem um pouquinho mais sobre a vida dela e tudo. Só que iria ficar muito chato trazer ela e ela ficar falando aqui, então minha vida é assim, assim, sabe? Então eu preferi fazer perguntas e aí a cada pergunta ela vai... A cada pergunta ela vai respondendo e é isso. Então, sempre quando eu vim aqui, eu sempre falo, minha mãe, minha mãe, minha mãe. Como que é o seu nome? Meu nome é Maria Aparecida e todo mundo me chama de Cidinha, né? E aí ficou Cidinha. Sua idade. Sua idade. Tenho 45 anos. E mãe, como você perdeu sua visão? Eu nasci com deficiência visual. E o médico nunca conseguiu saber naquela época o quanto eu enxergava, a porcentagem da minha visão. Hoje em dia eles conseguem descobrir, mas na época eles não conseguiram. E tudo que eu sabia é que do meu jeito eu enxergava. Eu andava normal, eu corria, eu fazia tudo que qualquer outra criança fazia. E eu tive glaucoma congênito. Alguns médicos falaram, né? Nem sei se tinha médico direito na época. Não sou tão velha assim, né? Pelo amor. Então, mas alguns falaram que minha mãe havia tido rubéola na gravidez. Outros falaram que foram os antibióticos que ela tomou, porque ela teve pneumonia. Ela teve muitas complicações na gravidez. E aos 15 anos eu já havia perdido totalmente a visão. E onde você nasceu quando tudo isso aconteceu? Onde você morava? Morava em Minas, nasci numa cidade chamada Cordislândia. Tem no mapa, tá, gente? E na verdade nasceu em Turvolândia, né? Tá. Nasceu em Turvolândia, porque é muito engraçado. Eu não queria assim ficar expondo esses nomes, né? Eu nasci em Turvolândia e só nasci lá, gente, que na verdade era uma roça. Aí que queriam colocar nome aí. E aí, porque na verdade era Catanduva, né? Catanduva, Turvolândia. E aí, como Catanduva pertence ao município de Turvolândia, ficou sendo assim no registro. Mas em seguida minha mãe já foi comigo para Cordislândia, que foi a cidade que eu fui criada e vivi até os 15 anos. Hoje você mora em São Paulo. E por que você decidiu vir para São Paulo? Então, quando eu comecei a perder a visão mesmo, perder o pouco que eu já tinha, eu conheci, nossa família conheceu um médico oftalmologista. A esposa dele era de lá, de Cordislândia. E a minha mãe, esperançosa por um tratamento, me levou até ele. E ele, nessa época, acho que eu devia ter uns 10, 11 anos. E ele se interessou em me ajudar. Quando ele percebeu que meu caso não tinha jeito, ele quis me ajudar. E ele ficou 4 anos tentando convencer minha mãe a me deixar vir para São Paulo. Eu me empolguei com a ideia, porque eu sabia que vindo para São Paulo eu ia aprender o braille, eu ia aprender a andar sozinha, eu ia ser mais independente e talvez se eu não tivesse tido essa oportunidade, eu hoje não daria um passo sequer sozinha, né? Sim. Peraí, deixa eu fritar meu ovo. Tá. Que foi isso? Acabou de fritar o ovo? Acabou. Então, você chegou a falar que você foi pra escola especial e tudo quando veio pra São Paulo, né? Sim. E quando estava lá, você chegou a ir pra escola normal, entre aspas, né? Então, deixa eu explicar. São 2 etapas. Eu estudei numa escola especializada para pessoas cegas, que foi o Instituto de Cegos Padre Chico. Eu achei difícil porque lá foi um colégio interno, era tudo muito diferente, não tinha minha mãe, não tinha meu pai, tinha regras, muitas regras. Não que na minha família não tivesse regras, mas lá era diferente. Era um mundo frio, era diferente. Só que lá eu tive um aprendizado ímpar. Eu não aprendi só o braille, eu não aprendi só andar sozinha, eu tive um aprendizado muito grande.
muito amplo. Só que tem um porém. Lá é muito fácil a gente achar que o nosso mundo é diferente e que quando a gente sair dali, o nosso mundo continuará sendo assim. Vou ver se eu consigo explicar melhor. O que acontece? As freiras, que eu estudava no colégio de freiras, as freiras, elas falavam pra gente que a gente era pessoas comuns. Nós éramos pessoas comuns. Só que fora do colégio, a sociedade não nos encara assim. Sim. Então é onde o preconceito é muito grande aqui fora. E lá é como se eu tivesse vivido dentro de uma bolha. Nós tínhamos um mundo nosso. E esse mundo nosso era intocável. E você falou a respeito de escola comum. Assim que eu saí de lá, eu terminei a 4ª série, saí de lá. Aí fui viver a minha vida, morar em associações, pensões. Depois acabei mudando para uma casa de fato. Mas enquanto isso, eu tentei retomar os estudos. E sempre que eu procurava uma escola, era escola comum. Estudei também em escola comum, escola que não é especial para cegos. O que eu achei difícil? A inclusão, mas não há um suporte. Então, aquilo que eu tinha de bagagem lá no colégio, os livros que eu tinha em braille, os professores especializados, lá fora a gente não tem nada disso. E não tendo nada disso, a gente tem que buscar. Na época eu usava um gravadorzinho de fita cassete, e então eu estudava, tinha que ouvir as matérias ali, ouvir as aulas, era aula, era bagunça dos colegas, tudo ali. E eu tinha que discernir o que eu tinha que realmente aprender de fato. Era um pouco mais difícil, sim. E havia preconceito ali dentro ou naquela época era mais tranquilo? Na escola não, na escola era tudo de bom. Colegas ajudavam, por mais que era difícil, a gente tinha bastante ajuda. Sim. E qual que foi a sua maior dificuldade, assim, por ser deficiente visual? Que você falou assim, caramba, podia ter a visão, né? Sabe, em algum momento passou isso na sua cabeça? Tipo, nossa, se eu tivesse a visão, não seria assim, seria assado. Eu acho que é algo que até hoje eu não sei lidar muito bem, que é a falta de acessibilidade. Sim. E o preconceito, que já foi falado aí anteriormente. Qual foi o seu tipo de trabalho, assim, pro seu sustento? Quais foram os seus trabalhos, toda a sua vida, assim? De início, quando eu saí do colégio, eu soube que várias pessoas com deficiência devido ao desemprego, elas tinham banquinha no centro de São Paulo. E eu me aventurei. Então, foi quando, aos 21 anos de idade, eu montei minha banquinha também, lá na rua São Bento. E eu vendia utilidades domésticas, vendia cartão de Natal, vendia cartão de Dia dos Pais, vendia meia fina, o que tivesse assim, de tudo. em alta, eu vendia. Entendi. E depois disso? Depois você nasceu e eu mudei minha estratégia de trabalho. Eu não quis mais continuar com a banca. E foi quando eu resolvi vender caneta dentro dos ônibus. Não, Nicolau. Por que fiz isso? Desculpa. Você tinha alguns probleminhas assim de saúde, não era nada grave, mas de vez em quando a pessoa da creche ligava e a gente tinha que ser rápida, né? E se eu tivesse a banca, eu teria de desmontar a banca, guardar no guarda-volumes e assim vai. E trabalhando, vendendo nos ônibus, era só eu pegar um determinado ônibus e ir até a creche de retirar de lá, né? Sim. Então eu achei que era mais fácil e mais tranquilo fazer dessa forma. Trabalhei também como telemarketing, vendi plano de saúde. Foi uma época que ganhei dinheiro, que eu não soube administrar muito bem essa questão de dinheiro. Afinal, eu era sozinha, não tinha muita gente assim para me aconselhar, é muito nova. Mas ganhei dinheiro com telemarketing. Pergunta que muitas pessoas já fizeram, né, pra você, e eu sei que tem pessoas aqui que vão estar assistindo que também vão ter essa dúvida. Como que você escolhe suas roupas? Então, as minhas roupas, eu escolho muito pelo tecido. Quando eu toco no tecido, eu falo, essa roupa é preta, essa roupa é estampada,
Nem sempre eu vou saber todas as cores da estampa. Às vezes eu uso roupa hiper colorida, eu não vou lembrar todas as cores que tem ali, mas eu sei que ela é colorida, que E ela vai combinar. sabe que ela é assim, porque eu sempre vou com ela, né? Comprar roupa, assim, quando a gente sai, eu sempre falo, mas essa daqui é preta. E se fala branca, ela já não quer. Isso hoje. Não, É. branca eu não gosto. Isso hoje. E antes, como que era pra você escolher suas roupas? Antes de eu vir? Antes eu contava muito com os vendedores e hoje eu não sei como funciona, mas antes os vendedores eram bem legais mesmo. Eram sinceros, né? Eles falavam a cor direitinho, eu descrevia bem e eu não tinha nem por que desconfiar. Depois eu sempre ficava sabendo que era aquilo mesmo, entendeu? Sim. E quais são os lugares que você gosta de frequentar? Eu gosto de frequentar a igreja, eu gosto de frequentar lugares onde estão pessoas amigas, pessoas queridas. Eu gosto de ir para casa dos meus familiares. Eu gosto de ir para sua casa, né, Vá? Lógico, né? Então. Quase mora aqui. São esses os lugares. Não gosto muito de lugares muito cheios. Não gosto muito de show. Muito barulho, né? Muito barulho, me atrapalha também. Eu prefiro estar entre amigos. Uhum. Você teve a ajuda de alguém pra me criar? Não, só, assim, eu tive a ajuda de Deus. Eu tive ajuda, assim, financeiramente do meu primo querido, Leandro, que ele me ajudou muito. Me ajudou com fralda, me ajudou... E aí, Pepe? Me ajudou com leite. E tive ajuda do pessoal da igreja também. Mas assim, pra te criar no dia a dia, sair de casa, te levar na creche, voltar, cuidar de você, te levar a médico, só fui eu e Deus. Gente, deixa eu falar pra vocês. Como o vídeo tá ficando um pouquinho longo, ele já foram 11 perguntas pra minha mãezinha. E a gente vai deixar pra uma segunda parte no outro vídeo, porque querendo ou não fica muito cansativo, né? Mesmo sendo um vídeo que dá curiosidade e tudo, é bom dividir em 10 minutos pra não ficar muito cansativo pra vocês. Talvez eu não demore uma semana pra postar a outra parte. Eu poste o primeiro, e aí de manhã, e aí de noite já posto o segundo, entendeu? Pra ficar melhor, né, pra eles. Sim, claro. Então, um beijo e até daqui a pouco.